Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado O Sentido do Sofrimento na Clínica Junguiana. Bom pessoal, a gente vem conversando sobre os aspectos racionais, os aspectos irracionais, afetivos do sofrimento. A gente vem falando sobre psique objetiva, sobre o sofrimento como algo objetivo na nossa vida e como a gente constrói nossa subjetividade em torno desse sofrimento. A gente vem falando a importante perspectiva da psicopatologia do Jung, de que todo sofrimento já traz consigo uma intenção salvífica, uma intenção de cura, né? Toda doença já traz consigo a sua própria terapêutica, né? A sua própria possibilidade de cura, de transformação, né? Ah, mas aí a gente também falou um pouco sobre qual método a gente pode utilizar para ter acesso a esse sentido, né? Qual método a gente pode utilizar para ter acesso a esse sentido, ao sentido do sofrimento, e basicamente é um método clínico, é um método analítico, né? De diálogo da consciência com o inconsciente por meio de imagens, né? Ou seja, de imagens arquetípicas que se traduzem na cultura por meio de representações coletivas, né? E esse diálogo da consciência com o inconsciente é a própria análise, certo? A análise de Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. O confronto significa estar face a face com, né? E é daí que a gente encontra o sentido, o inconsciente na sua espontaneidade, na sua fantasia livre e criativa, cria o símbolo que vai nos orientar, né, em sua linguagem simbólica, a entender o sentido da vida e o sentido do sofrimento. Mas aí, de modo muito prático, de modo muito didático, a gente pode pensar também que perguntas a gente pode fazer, né, nesse diálogo com o inconsciente. Por exemplo, a gente pode perguntar o que aconteceu comigo, né? O que aconteceu para aquilo que aconteceu tivesse acontecido, né? Quase que fazendo uma espécie de jogo, né? A gente também tem que flexibilizar, brincar um pouco, né? Sendo que é uma brincadeira bastante séria. Afinal, brincando, vão se falando verdades, né? E verdade no sentido psicológico. O humor salva, o humor flexibiliza as nossas crenças, né? Então, o que aconteceu comigo para aquilo que aconteceu tivesse acontecido e acontecendo, qual é o sentido desse acontecimento? Qual é o sentido disso? Eu consigo escrever no papel qual é o sentido possível disso? O que é que eu vou fazer em relação a isso? A primeira atitude para lidar com o sofrimento e para encontrar o sentido do sofrimento é nós não nos assujeitarmos, porque eu ouço muito relato de pacientes meus, de pacientes que eu tenho, pacientes minhas, pacientes meus, que mostram como a doença os aliena, o sofrimento os assujeita. A pessoa perde a capacidade de decisão, a liberdade de escolher. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher, né? Escolher o quê? Escolher a forma como a gente vai sofrer. Nós sempre podemos escolher aquilo que nós somos, por pior que seja a situação, tá certo? Nós somos seres que sempre podemos escolher aquilo que nós somos, por mais que nós vivamos restritos a uma situação objetiva que independe da nossa vontade, né? Escolha a forma como você vai sofrer e escolha a forma com o sentido. Na terapia, você vai descobrindo o sentido do sofrimento e você vai percebendo, você vai permitindo que o sofrimento te transforme. Eu falei também sobre Jung utilizando-se de uma linguagem agostiniana, né, da privatio boni, da privação do bem, das nossas limitações, que
do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista existencial, representam as nossas dificuldades no mundo, as nossas limitações no mundo. E Jung gostava muito de Santo Agostinho. No seminário que eu fiz aqui sobre os livros negros, eu peguei uma página dos livros negros, comparei com as Confissões de Santo Agostinho e fiz uma amplificação com Nietzsche, né? Mas também nas conferências de Tavistock, né, o Jung vai dizer que tirou o conceito de arquétipo do próprio Agostinho, né? E é claro que Jung depois vai falar de Clemente de Alexandria, vai falar de, sabe, de Filo-Judeu, vai falar sobre vários outros autores que o inspiraram na noção de arquétipo. Mas ele fala que, né, pelo menos nesse momento, ele fala que pegou do Santo Agostinho, dialogou com o Santo Agostinho nesse sentido psicológico, né? E aí Santo Agostinho tem um outro termo latino, né, que Jung também usa, que é a da Felix culpa, né? Que é, que tão grande culpa que nós temos, que é o pecado, né? O pecado no sentido moral, no sentido é, ético, né? Que fez com que nós merecêssemos um tão glorioso Salvador, né? Claro que é teologia, claro que Jung não vai fazer teologia, mas o conteúdo psicológico dessa afirmação de Santo Agostinho, trazido para a clínica, faz com que a gente perceba que o nosso sofrimento, e o sofrimento pode ser compreendido como uma forma de merecimento, e de merecimento positivo, eu sou digno do meu sofrimento, eu sou digno do meu tormento, vai fazer com que eu tenha uma cura ainda maior, um tão glorioso Salvador, uma capacidade de cura ainda maior. E Jung, olhando para o Ocidente e olhando para o Oriente, olhando para o Ocidente e enxergando a figura extrovertida do Cristo, e olhando para o Oriente e enxergando a figura introvertida do Buda, né, vai falar que o budismo e o cristianismo são duas expressões da alma humana, né, de tipos psicológicos humanos. Não se esqueça que para Jung a religião e as religiões são sistemas psicoterapêuticos, né, servem, funcionam enquanto sistemas psicoterapêuticos. E o que há de comum na mensagem do Cristo e o que há de comum na mensagem do Buda, no que diz respeito aos paralelos, é a divinização da consciência humana, né? A gente conversou no Segredo da Flor de Ouro que o grande segredo do ego, né? O grande mistério do ego é que o ego, por ocupar o centro da consciência, e refletir sobre seus próprios conteúdos, porque para Jung, segundo Jung, em o eu e o inconsciente, o ego só conhece seus próprios conteúdos, é o próprio universo se tornando consciente e autoconsciente. Ou seja, a consciência humana é um fenômeno momentâneo de adaptação que permite com que o próprio universo, o cosmos, possua uma experiência de si mesmo, reflita a si mesmo. E o cosmos faz isso por meio do ego. Tá? Então o ego tendo uma experiência de si, refletindo conscientemente em si, o ego como parte desse universo é o universo refletindo sobre si mesmo. Mas aí vem a grande calcinação do ego, que é por conhecer apenas seus próprios conteúdos e ocupar o centro da consciência, o ego acredita que ocupa o centro do psiquismo, sendo que quem ocupa o centro do psiquismo, a totalidade do psiquismo, desse mandala psicológico, é justamente o self. E aí o ego precisa morrer para dar origem ao self. E esse processo de descoberta de que eu não sou o centro da psique, o ego não é o centro da psique, é doloroso e gera o sofrimento, mas gera também a individuação. O grande erro do homem moderno, do homem contemporâneo, é se achar superior aos homens antigos, aos homens primitivos. É achar que o seu psiquismo é superior ao psiquismo dos povos primitivos, dos povos antigos,
que viviam um estado de participação mística, mas que tinham compreensão simbólica muito superior a nós. O que nos adoece hoje e o que nos faz sofrer é justamente esse excesso de controle, esse excesso de racionalidade. Vamos procurar o sentido da vida e o sentido de cada sofrimento nosso, nas nossas fantasias, nos nossos desejos, na nossa imaginação criativa, imaginação ativa e nos nossos sonhos. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém em seu sofrimento, recomende esse conteúdo, dê like, se engaje, comente e faça perguntas, porque a gente vai, inclusive, construindo o nosso conhecimento clínico aqui no canal. Tá bom, pessoal? É isso. Até amanhã com os vídeos sobre ansiedade e depressão e até o próximo fim de semana com um mini curso novo sobre a clínica junguiana. Tchau.